Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Hoje a gente vai para o estudo do Livro dos Espíritos, né? Nós já comemoramos já um programa de 2 anos. Imagina, 2 anos estudando esse livro, que honra! E aí, nesse momento, né, sempre com meu amigo Bonerges Tavares, Olá, tudo bem, Carol. Bonerges? E com um convidado especial, mais que especial, né? Então a gente continua ainda com um tema voltado aí. Esqueci o Lei tema. de destruição. Destruição. E aí, então, a Sueli está conosco nesse tema tão forte, tão polêmico, né? Dentro do Livro dos Espíritos. Bem-vinda, Sueli. Obrigada. Bom, Olá, então, Sueli. agradecendo muito a União Espírita por essa oportunidade, né, de continuar os estudos. Elevo o coração a Deus, a equipe espiritual aqui reunida, e com muito amor, muita dedicação, possamos continuar esse estudo e poder praticar em nossas vidas, refletir sobre os nossos comportamentos, as percepções que nós temos dessa vida e pós-vida, e que possamos acalmar nosso coração, elevando sempre o nosso pensamento e uma fé raciocinada que nos permita questionar, que nos permita pensar por nós e todos os mistérios desse planeta. Que a curiosidade e que a sabedoria nos envolva para o nosso progresso e para o progresso de todos. Que assim seja. Então, hoje a gente vai falar as questões 746 até a 750. E muito importante, eu com a Sueli, a gente estava conversando um pouquinho antes, né? Essa questão de que em alguns livros a gente tem aqui o título Assassínio, em alguns outros livros que a gente tem a versão, como é que é, Sueli? Homicídio. Importante é que tudo mata, né? Tudo de destruição. É, Então, isso se dá. a tradução mais antiga, né, mais tradicional, que é a tradução do Guilhom, fala assassínio, né? Isso, Agora, que é o livro que quanto mais nós estamos recente, estudando realmente, né? é, O do Guilhom. Então, outros tradutores, outras versões, a gente pode ver com outros nomes. Até assim, quando a gente vai de repente ler e tem alguma a coisa alterada, alguma palavra ou outra, não se preocupe, tá? Mas na internet a gente consegue essa versão do Guilhom gratuita em PDF, como essa exatamente que eu estou usando. Certo, Bonerges? com certeza, tem sim. Bom, vamos começar então com a leitura da primeira questão, 746. É crime aos olhos de Deus o assassínio? Grande crime, pois que aquele que tira a vida ao seu semelhante corta o fio de uma existência de expiação ou de missão. Aí é que está o mal. A gente percebe na questão, na própria questão de Kardec, né? Quando ele coloca o assassínio, ele está dirigindo mais a questão de um ato propriamente do que ao agente do ato, né? Digamos assim, ao ser que pratica esse ato. É como que se ele tivesse um objetivo único, exclusivamente de entender esse ato. Qual que é as circunstâncias desse ato para nós? O que isso quer dizer nas nossas vidas, nas nossas relações? O que é que isso implica
para cada um de nós, né? Em vez de tratar diretamente a quem comete o assassínio, ele vai só se dedicar ao ato, né? E é uma coisa assim interessante porque leva a gente as mais diversas meditações a respeito da questão, o que nos leva a praticar esse tipo de crime, praticar esse crime, né? E que os espíritos classificam como um grande crime, grande, né? E por que será que é grande, né? O que ele torna ele tão grande assim? Se a gente olhar para a continuação da resposta dos espíritos, eles também direcionam a resposta como que tivesse entendido perfeitamente a ideia de Kardec e não colocam o executor na questão. E mais ainda, ele não coloca o ser humano na questão, ele coloca o espírito. Porque quando ele fala assim, tirar o ato ao, né? Ao. Tirar a vida ao espírito, quer dizer, tirar a vida do homem a qual o espírito utiliza, se manifesta, anima para ter algumas experiências na vida material, né? E esse ato, essa forma de enxergar as consequências deste ato, né? E o porquê da importância da vida e que ela torna-se um crime grande, como responde o espírita, porque é como se você retira a oportunidade do espírito cumprir um programa, e a gente sabe que quando nós nascemos, nós trazemos um programa, e quando você tem essa oportunidade ceifada pelo um ato de assassinato, né, por essa palavra que Kardec utiliza, assassínio, né, você tem ceifado em você essa oportunidade que a gente já aprendeu que quando nós encarnamos no planeta Terra, no estágio atual, a gente está em expiação. Na expiação sempre tem uma prova, né? Não existe expiação sem prova. E também uma missão, quer dizer, são duas situações interessantíssimas para a alma que anima esse corpo, né? Mas vamos tentar entender por que é um crime tão grande assim como os espíritos nos colocam. Se a gente relembrar o que está lá na questão, nas duas questões, na questão 132, que a gente estudou lá, bem lá no início do livro, né? E a questão 166, nós vamos ver duas respostas dadas pelos espíritos para Kardec, que fazem com que a experiência na carne, para nós, alcance uma dimensão muito grande, que justifica essa definição de que o assassínio é um grande crime, né? Na questão 132, Kardec pergunta para os espíritos qual que é o objetivo da encarnação. E eu não vou ler tudo, para não muito grande a resposta, né? Eu vou ler só um trechinho aqui, sem comentário, para a gente conseguir mensurar isso mais profundamente. Ele diz assim: Deus impõe a encarnação com o fim de fazê-lo chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros é missão. Veja, encaixa a questão lá na frente, que nós estamos estudando agora. Para uns é expiação e para outros é missão. Mas, para alcançarem essa perfeição, tem que sofrer as vicissitudes da existência corporal. Essas todas condições que a gente já conhece, porque nós estamos na carne, já vivemos várias vezes nela e agora estamos vivendo, a gente sabe, né?
quais são essas vicissitudes que muitos de nós aceitam com naturalidade e outros reclamam as dificuldades da vida no dia a dia, né? E a resposta continua, mas a gente não vai entrar nela, senão não vai dar o tempo. Quando chegar lá na 1 hora lá, a Carol vai estar preocupada. Né, Carol? Vai acabar? Não vai acabar? Então, e aí se a gente for para a questão 166, Kardec pergunta para os simples, como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de se purificar? Lá atrás, na 132, pergunta o motivo da reencarnação. Da reencarnação. E agora aqui, Kardec, como é que acontece? Como é que acontece se você não alcançou ainda a purificação? Os espíritos respondem para Kardec, sofrendo a prova de uma nova existência. Ou seja, esse é o fundamento, a razão, a importância da vida no corpo. Então, quando alguém comete o ato do assassínio, tira todas essas oportunidades que se desenvolveu no mundo espiritual, se programou para que alguém viesse e realizasse essas duas tarefas que são determinação divina. Os espíritos assim responderam para Kardec, na questão 132, né? Então, sendo isso uma determinação divina, quando você sofre esse assassínio, quando você é impedido de continuar realizando essa proposta de Deus, esse presente, digamos assim, que a gente recebe de nosso Pai para que a gente possa continuar, para a gente evoluir, continuar nossa jornada, em busca dessa felicidade que os espíritos nos falam constantemente, né? Essa vida em abundância que existe no mundo espiritual, é como se a gente perdesse essa oportunidade, como se tivesse sido roubada essa oportunidade de nós, de extrema importância para o nosso futuro. Porque cada reencarnação que a gente desenvolve, que a gente recebe de Deus, é uma oportunidade de uma construção, de uma caminhada para o futuro. Se ela é ceifada, você não consegue realizar. É como se você fosse tirado de você esse presente que Deus nos oferece. A gente pode até dar um exemplo humano, se você imagina só que você, no dia do teu aniversário humano, em casa, reunido com a família, recebe um presente dos pais, em que esse presente será de fundamental importância para a continuação da vida no planeta e que te oferecerá recursos para que você construa os teus próximos anos no planeta. E aí vem o teu irmão e rouba de você essa oportunidade. Naquele momento era o único que existia, eram aqueles recursos. Você ficou sem a oportunidade. Você não poderá mais usufruir desse recurso porque ele já não existe mais naquele momento. Será necessário reconstruir tudo de novo para que você possa refazer, recomeçar todas as tuas oportunidades de vida para que você consiga expiar os teus compromissos com a lei de Deus e para que você consiga encontrar o teu equilíbrio. Imagina se você está doente da alma e aquela era a oportunidade para você sarar algumas doenças que te deixam tão infeliz. Você perde essa oportunidade. Ela foi ceifada, ela foi tirada de você. É nesse sentido que o assassínio alcança essa grandeza desse crime aos olhos de Deus, diante das suas leis. Carol, Sueli. Eu vou fazer uma provocação aqui agora para você, Banerjes. Ai, ai, ai. Você falou que a gente nasce
com planejamento, programação, né, de reencarnação para aprendizado, para trabalho, né? Mas o tipo de morte que nós vamos sofrer também é programado, não é? Sim. Então, vamos supor que esse espírito deveria sofrer uma morte violenta, né? E ele foi assassinado, de acordo com aquilo que estava no planejamento reencarnado. Não, né? Morte violenta. Não estava dentro do programa dele? Não está tudo certo aí? Sim, mas nesse caso não estava. É que neste caso não estava. Aí você fala assim, você sabe que quando eu estava estudando isso aqui, meditando nessas questões, me veio isso à mente. E eu falei, eu não vou falar. Eu não vou falar que elas vão provocar. Elas vão falar sobre essa questão. Porque a gente Tenho já mais uma conversou. provocação no meio. Você quer já ou quer que espera? Não, deixa, vamos em frente depois, né? Porque, veja, a gente tem estudado, tem trazido aqui, está na codificação, a solicitude de Deus para com a gente, do cuidado dele a todos os instantes a nosso favor, para que a gente saia vitorioso do planeta. Tá certo? Essa é a proposta. E Deus cuida de nós através dos seus mensageiros, dos espíritos superiores, nossos amigos. Eles cuidam de nós para que a gente seja esse vitorioso. Mas tem uma questão que nós vivemos num mundo de provas de expiação, onde predomina o mal. Predomina o mal, né? O mal ainda é mais forte do que o bem no planeta. Então, quando nós nascemos no planeta com uma determinada proposta, nós estamos sujeitos a acontecer com coisas com a gente que não está programado. Mas olha Porque nós aqui, vivemos... aí cabe a minha provocação. Deixa eu fazer, por favor, deixa eu fazer. Tá bom. Aí cabe a minha provocação. Então, por que Deus permitiu que essa morte acontecesse? Tá. Fecha. Tá certo. Bom, continuando o raciocínio. A gente está num mundo de provas de expiação. Os espíritos nos dizem que o mal predomina e está aí, a gente vendo todos os dias, né? As coisas que acontecem com a vida das mais diversas pessoas, né? A gente vê isso. E às vezes acontece com as nossas próprias vidas também, dependendo de como a gente vive. Então, nós estamos sujeitos a essas situações, tá certo? E Deus permite, porque, veja, toda experiência que você viver usando o teu livre-arbítrio, ou que o outro use o livre-arbítrio dela em relação a você, e se você souber como agir usando o teu livre-arbítrio diante daquelas circunstâncias, e você for capaz de olhar para os ensinamentos que as leis de Deus te oferecem e se portar e compreender e aceitar aquela dor, você alcança um valor moral que é além daquele que você poderia conseguir. Porque, veja, você ter a vida ceifada numa situação dessa é muito doloroso. Porque se você está procurando levar uma vida alinhada ao bem, praticando bem, não se envolvendo com situações viciosas ou ambientes onde a perversidade floresce, e ela vem atrás de você e não estava na tua programação, e você aceita, você adquire recursos morais adicionais, além daqueles que estavam programados para você conquistar. É nesse sentido que Deus nos permite isso, porque a gente, quando nasce no planeta, além da nossa programação espiritual, nós estamos sujeitos a uma série de circunstâncias, tá certo? Que são possíveis de acontecer, apesar de não estarem programadas. Porque a circunstância são essas as circunstâncias. A dor no planeta é forte, o crime no planeta é forte,
a maldade do planeta é forte. Então, quando alguém que pratica o bem, que vive no bem, está no meio de todas essas coisas, ele está sujeito a sofrer as consequências dessas coisas. Tá certo? E uma das coisas que me chama muita atenção é isso, quando alguém tenta te fazer o mal, e Deus permite, e você não retribui com o mal, né? Você, enfim, é simplesmente, entre aspas, prejudicado aos nossos olhos, Deus, na verdade, faz você avançar, né? Exatamente. Isso é o que eu mais acho bonito em toda essa dinâmica, essa atmosfera. Por quê? Porque quando a gente vê assim, tá, mas por que esse mundo, essas pessoas assim, ó, tem esses comportamentos e tá tudo bem? Não tá tudo bem, né? Existe uma lei. Não tá. E essa lei tem um amor tão grande por nós que a gente está no mundo onde a maldade predomina, e quando essa maldade nos atinge, que Deus permite que essa maldade nos atinge, é para a gente melhorar. Então, olha o tamanho do amor de Deus por nós, né? É uma informação muito forte, e se você não tiver conhecimento de outros princípios, você não vai conseguir entender isso, né? Porque a gente, naturalmente, no planeta, a gente valoriza de forma extrema a vida do corpo. Não é que ela não deve ser valorizada, ela tem que valorizar no que diz respeito à preservação, porque é nossa responsabilidade preservar pela vida do corpo. Nós temos essa responsabilidade. Mas nós não podemos nos preocupar com aquilo que acontece com a gente, sobre a qual a gente não tem o menor controle. E essa é uma das quelas. Você não tem o menor controle. Um dia eu estava conversando com umas amigas lá na União, e a gente estava tratando exatamente dessa questão, né? Que você está no ambiente e você sofrer a agressão. Ou se você percebe que está a agressão, que é como você se comporta se você vê que a agressão está acontecendo. Ir embora de perto da agressão. Por que eu vou ficar perto da agressão se eu posso me expor a ela? Eu saio de perto. Agora, se você sai de perto da agressão e a agressão fica em cima da tua cabeça, exatamente isso. Você sai de perto dela, ela cai em cima da tua cabeça. Se você se revolta, você entra naquela faixa vibratória. Se você aceita e continua a tua vida, você cresce espiritualmente, você cresce moralmente, você desenvolve valores. E eu costumo usar uma palavra que eu aprendi não sei com quem, que eu não lembro mais, você adquire musculatura espiritual. Eu gosto muito de usar essa palavra, né? Quando você vê aquelas pessoas que fazem muito exercício forte, aqueles músculosão, você adquire isso, mas no sentido espiritual. Vamos ficar fortes, né? Porque também, né, Vanerges, como você falou, a gente está aqui nesse planeta sujeito a todas as vicissitudes, a todas as dificuldades, como você disse, né, que ele comporta por ainda ser de um planeta de provas e expiações, né? Mas a gente é quem escolhe, né? Temos o livre-arbítrio, como a Carol falou, né? E a gente tem esse poder de decisão, né? Está nas nossas mãos escolher aquilo que nós queremos fazer. Se nós queremos retribuir o mal, né? Ir por esse mesmo caminho, ou ao contrário, como você falou, se afastar dele, né? E não permitir que ele nos alcance, mesmo que a outra pessoa tente de todas as formas, né, nos acompanhar, né? Mas a gente tem que resistir. Esse é o nosso trabalho aqui, né? Resistir a todo o mal que a gente pode fazer, né? Optando sempre por retribuir ou fazer apenas o bem. Sim. Né? Esse o nosso trabalho, né?
A gente vem para isso. Nem sempre a gente consegue, né? Verdade. Mas esse é o nosso objetivo, né? Depois desse grande tema da primeira questão, vem outras curiosidades. Vamos a ela. É sempre do mesmo grau a culpabilidade em todos os casos de assassínio? Já o temos dito, Deus é justo, julga mais pela intenção do que pelo fato. Veja, a intenção do que o fato. Ou seja, é mais importante a intenção do ato do que propriamente o ato. Já nós, como seres humanos, como muitas vezes a gente não consegue medir a intenção do outro, né? A gente dá muito valor para o fato, tá certo? Dá um valor substancial para o fato. É porque a gente não consegue, infelizmente, a gente não consegue medir. Mas, no que diz respeito à intenção, né, Jesus tem um ensinamento para nós maravilhoso sobre isso. Ali no Evangelho de Mateus, quando, no Sermão do Monte, logo após Jesus ter falado das bem-aventuranças, no capítulo 7, no capítulo 5, versículo 27, Jesus fala assim: ouvistes o que foi dito, ou seja, o que se falou lá atrás, né? E esse que se falou lá atrás, né, está no, no Êxodo, capítulo 14, no Deuteronômio, capítulo 5, versículo 18. E exatamente o que se diz lá atrás é: não adulterarás, taxativamente. Não cometa adultério, não cometa o ato, não faça o ato. Aí Jesus vem no Sermão do Monte, no capítulo 5, versículo 28, ele fala assim: eu, porém, vos digo que todo aquele que olha para a mulher com olhar de desejo, né, já adulterou com ela em seu coração. Veja a intenção, o pensamento que está envolvido nessa questão. Eu tirei a tradução do livro da tradução feita pelo Haroldo Dutra Dias do Novo Testamento, né? Essa tradução dele é interessante porque traz uma visão bem diferente daquela tradução tradicional que a gente normalmente tem, tá certo? Demonstrando que isso tudo é um processo de aprendizado. Se antes, lá atrás, se falava do ato, agora se fala da intenção que leva ao ato. É mais profundo, antecede, antes. Então, isso, para nós, hoje, felizmente, a gente está começando a caminhar nessa direção, as leis humanas estão se adaptando a essa realidade. Não sei se os legisladores consultaram os evangelhos ou se eles foram inspirados por aqueles que orientam o nosso país, né? Então, hoje já consta na lei que você planejar um crime, a intenção, não precisa nem executar, você planejar um ato qualquer, você já está cometendo crime. Já é um crime. Só planejar o crime, ele é um crime. O ato de planejar, quer dizer, avançamos. Avançamos em questão de legislação. Tá certo? Mas a gente vai um pouco mais além nessa questão, e aí a gente vai lá demonstrando quanto a doutrina espírita é abrangente nessa questão, quanto ela se envolve nas questões da relação humana, tanto na relação espiritual quanto na relação humana. No livro O Céu e o Inferno, né, no capítulo 7, o item Código
Código Penal da Vida Futura, tá certo? Número 11 e número 12. Está escrito assim lá. Que já é como é Código Penal, já é uma coisa que diz respeito após o ato ter sido cometido no mundo espiritual. Quais as consequências disso, né? Então, Kardec escreve assim: a expiação, ou seja, você cometeu um crime desse, você vai expiar por ele, certo? Então, a expiação varia segundo a natureza e gravidade da falta. Olha a intenção aqui, tá certo? Podendo, portanto, a mesma falta determinar expiações diversas, dependendo daquilo que a evolução de cada um, tá certo? Conforme as circunstâncias atenuantes ou agravantes em que fora cometido. E aí, como é que entra a bondade de Deus nessa questão? No número 12, tá assim: não há regra absoluta nem uniforme quanto à natureza e duração do castigo. A única lei geral é a de que toda falta terá punição e terá recompensa todo ato meritório segundo o seu valor. Veja, essa questão do crime, do ato de você pensar, de você desejar, isso tem consequências na própria vida espiritual. Se você deseja e não pratica, você terá consequências na vida espiritual. Você terá que responder por isso. Só por ter pensado, dependendo do teu grau de evolução, você poderá ter pensado. Só ter pensado, você poderá ter que ir lá sofrer as consequências disso. E não será ninguém que irá falar para o senhor: olha, tua sentença é tal. É você mesmo se impondo a sentença. Não é isso? Então, a gente olhando para essas questões, tanto vendo como é que está se modificando a lei humana e aquilo que os espíritos nos trouxeram através de Kardec, fica-se muito claro que a gente fazer essa disciplina de não envolver a nossa mente, o nosso pensamento, os nossos desejos em direção ao crime, evitar ele de qualquer forma. Porque isso nos faz sintonizar com alguns espíritos que também desejam a mesma coisa, nos incentivando a seguir esse caminho, a continuar pensando nesse tipo de coisa. Então, é de bom tom que a gente tenha disciplina mental para não pensar nesse tipo de coisa. Banerjee, você citou Kardec, eu também vou lembrar que essa semana, na quinta-feira, a gente está fazendo o estudo da Gênese, né, com a Helena, e foi falado justamente sobre as formas de pensamento, né, daquilo que nós pensamos, como você falou, né, criamos, e muitas vezes no nosso pensamento, como você falou, a gente vai vendo todos os passos, né, que a gente vai, quando tem intenção de cometer alguma coisa assim, a gente vai criando na nossa mente todos os passos. Eu vou chegar, vou fazer isso, vou fazer aquilo, e vai acontecer assim. E você forma isso daí, como você falou, no mundo espiritual, né? E lesa, de uma certa forma, leva isso também para o seu perispírito, né? Essa carga pesada, deletéria, desse pensamento que não é legal, que não é bom de forma alguma, né? E então influencia muito, né? Faz muita diferença, por isso, como você também falou, da intenção, porque quando você faz isso, é a sua intenção que já está ali, né? Muitas vezes, como diz lá no Evangelho, você só não faz porque não tem oportunidade. Mas se você tiver oportunidade, já está tudo planejadinho ali, você vai fazer, né? Vai ver a oportunidade, você vai entrar. Eu tenho que fazer mesmo, né? Ó, tá aí, tá fácil, né? Então, é a diferença, né, da intenção e de você ser surpreendido por uma situação onde acaba acontecendo alguma coisa, né? Então, o peso realmente vai ser diferente daquele que faz todo esse planejamento e tem a oportunidade e não foge dela, né, para cometer esse assassínio, e aquele que
foi pego de surpresa por uma situação e acaba acontecendo algo assim, né? Não tinha intenção. Então, tem toda isso daí, né? Quer dizer, a gente pensa que a gente pensando só, né? Lá, isso eu só estou pensando, não estou fazendo, não está Não fiz mal acontecendo para nada, ninguém, né? não estou fazendo mal para ninguém, né? E a gente se engana muito com relação a isso, né? A gente está, sim, fazendo muito mal, porque a pessoa, muitas vezes, acaba recebendo também essas vibrações, né? Que a gente está mandando, e a gente, de uma forma ou de outra, não mata, efetivamente, mas prejudica muito, né? E além de nós mesmos, somos grandes prejudicados nesse caso também, né? Poxa, você falou uma coisa importantíssima, que é a questão de como fica o outro com o teu pensamento. Porque se ele não estiver devidamente preparado, ele vai sofrer toda essa carga de pensamento, toda essa energia e todo esse sentimento que você colocou no teu pensamento, o outro vai ser atingido. Você acha que não, mas ele vai ser atingido e poderá ter doenças mais tarde em consequência disso. Desses Sim. pensamentos, dessas energias fortes que você direcionou ele de energias deletérias, fortes, que atinge a pessoa. Se ela não tiver defesa espiritual para isso, ela vai sofrer as consequências. E nem se sabe por que mais tarde, uma situação qualquer na vida daquela pessoa acontece e não se sabe por quê, exatamente por causa dessas energias que foram minando aquela pessoa. Muitas vezes acontece, não é nem porque ela está pensando na mesma coisa que você, tudo, é só porque ela não está, ainda, vamos dizer, não tem essa base, esse sustento espiritual, né, moral, para não estar pensando qualquer coisa, né? Ela só recebe porque ela também ainda talvez ainda, vamos falar, ignorante da falta de conhecimento, né? E não é porque deseja o mal, apenas porque não sabe, né? Mas também recebe e é prejudicada por isso também, né? E quem pensou é responsável por isso. Com certeza, exatamente. Carol? Questão 748. Em caso de legítima defesa, escusa, quer dizer, desculpa a Deus, o assassínio? Só a necessidade o pode desculpar, mas desde que o agredido possa preservar sua vida sem atentar contra a de seu agressor, deve fazê-lo. É uma situação cada vez mais complexa. A Bruna precisava estar aqui para trazer o pensamento humano legal, né, sobre essas questões. Seria muito interessante se ela estivesse com a gente. Mas, infelizmente, não foi possível. Mas veja, como é que a gente vai descobrir quando é que é necessário? Como é que a gente vai para descobrir, né? Nós temos que descobrir isso, porque ele fala que é necessário, mas não diz qual a situação do necessário. Mas aí dá um deixa para a gente na continuação da resposta. Ele diz assim para nós, assim, desde que o agredido possa preservar a sua vida. Veja, preservar a vida. Nós temos responsabilidade em preservar a vida. É necessário que a gente preserve a nossa vida. Isso faz parte da lei de conservação que nós estudamos lá atrás. Nós temos essa responsabilidade de preservar a nossa vida em qualquer que seja a circunstância dela. A gente não pode se entregar às situações sem agir. Não quer dizer que, nesse caso, você tenha que agir com a violência do outro, né? Mas a gente precisa encontrar uma forma razoável, que a gente não se envolva num crime também, não tenha a mesma ação violenta que o outro eventualmente possa cometer. Nós estudamos há bem pouco tempo agora, no que diz respeito à lei de conservação, e eu peguei lá duas questões da lei de conservação, a questão 702 e a 703, em que Kardec pergunta na 702
É lei da natureza, um instinto de conservação, né? E os espíritos respondem, sem dúvida, todos os seres, ele não faz restrição, todos os seres a possuem, qualquer que seja o grau da sua inteligência. Para nos é puramente maquinal, se nos animais é puramente maquinal, em outros é raciocinado. Nós raciocinamos, né, diante dessas circunstâncias para nos livrar dela, cumprindo a lei, que nós estamos envolvidos nela, cumprindo essa lei, fazendo a preservação de nossa vida. E na 703, né, Kardec pergunta com que fim outorgou Deus a todos os seres vivos o instinto de conservação. E os espíritos respondem, porque todos têm que concorrer para o cumprimento dos desígnios da providência. Veja só, o animal concorre para cumprir os desígnios de Deus. E quais são esses desígnios? Evoluir. O animal está lá passando pelas suas experiências mais simples, mas está fazendo um processo evolutivo. Dirigido, é verdade, mas está fazendo um processo evolutivo. Quando ele se defende, quando ele caça, quando ele pare, quando ele procura o macho, e a macha procura a fêmea para que se reproduza, para que tenha a conservação daquela espécie. Tudo isso é esse processo que aquele princípio espiritual está desenvolvendo ali naquele momento. Faz parte da lei divina isso. Tá certo? Então, essa questão toda que os espíritos colocam para nós, né? E aí, continuando a resposta, ele fala, por isso foi que Deus lhes deu a necessidade de ver. Acresce que a vida é necessária ao aperfeiçoamento dos seres. Nós nascemos para nos aperfeiçoar. Questão 132, questão 166. Não é isso? A gente nasce para se aperfeiçoar. Eles o sentem instintivamente, sem disso se aperceberem. A gente percebe todas essas coisas, mas a gente nem dá muito valor para ela, né? Mas ela está presente em nós a cada instante, tá certo? Então, como nós vimos agora na questão 702 e 703, tá certo? Não dá para você não agir sem se defender. Nós precisamos nos defender. Até os animais se defendem no seu instinto de preservação da vida. Tá? Se você perceber lá o leão tentando caçar a gazela está lá comendo. Mas na hora que ela percebe o leão, ela vaza. Porque ela não tem energia para enfrentar o leão. Ela não vai enfrentar o leão, ela foge. Instinto de preservação. Tá certo? Então, Deus nos proporciona alguns recursos para que a gente possa, assim, conseguir essa preservação de nossa vida. Agora, no nosso caso, diante de um agressor, como é que a gente vai fazer? Como é que a gente vai fazer para cumprir, conforme está escrito na resposta, que ele deve se defender, mas deve usar uma força proporcional, de tal forma que a força que você aplicar na sua defesa não seja superior à do agressor, para que você não o mate. Ou seja, você tem que preservar a vida do agressor. Faz parte. Isso não é concepção humana, não está isso na concepção humana. A concepção humana defende e mata o outro. E se você matar, você se matou por questão de defesa, né? Você está se defendendo, né? A lei te protege nesse sentido. Mas o ensinamento espiritual já não vai avança, né? É preciso que você, nessa ação, você tenha que aplicar a força proporcional ao agressor para que as forças se neutralizem e ninguém se machuque. Bom,
Nós temos que conseguir isso. É a nossa tarefa construir isso, senão não sabemos fazer. Enquanto nós não sabemos fazer, vamos fazer com uma gazela, ó, correr, né? Ir embora, não sabe. Então você não consegue, faz. Quando você conseguir, faça. Mas não atinge o outro, porque quando você atinge o outro, já deixa de ser em defesa própria e você passa a ser um agressor, como o outro, porque você está usando de mais força que ele e você não cumpre com essa determinação da lei, que você tem o dever de preservar a lei do adversário. Você tem um dever. Veja, que proposta para nós do nosso comportamento que ela ultrapassa todos os limites do nosso conhecimento, do nosso sentir, nos levando a desenvolver um pensamento e um sentimento de caridade em relação ao agressor. Tá certo? A gente precisa desenvolver isso. E por quê? Porque quem comete assassínio, o espírito que anima um ser humano que tem essa característica, é um espírito doente, é uma alma doente. E o espírito doente, a alma doente, a gente não ajuda ela com violência, com ação de inibi-la, de provocar nela qualquer ato de violência realizado por nós. Jesus nos ensina que isso a gente cura com amor. Então, é necessário a gente realizar uma tarefa em nós, que não é fácil, mas a gente precisa realizar, que é uma tarefa de construir em nós o amor pelo outro, mesmo que ele seja alguém que quer nos atingir fortemente, quer tirar a nossa vida. E que nós devemos fazer de tudo para não tirar a vida dele. Forte isso. Eu vou entrar aqui com o Rodolfo Caligares, do livrinho As Leis Morais. Ele fala sobre isso, ele vem falando sobre tudo que tem lá no Velho Testamento, dos casos que colocam como se Deus tivesse mandado, né, cometer os assassínios. E daí ele diz que o Cristo, várias vezes, como o Boanerges disse, né, veio e falou: eu, porém, vos digo, né? Tá lá, mas eu, porém, vos digo, né? E colocava os ensinamentos de forma oposta daquilo que estava lá, né? Porque tudo dele era direcionado para o amor, né, Boanerges, como você acabou de falar. Sim. Então ele disse que então ele não poderia apoiar isso, porque não estaria contraditório com tudo aquilo que ele estaria ensinando. Ele diz: não se encontra em todo o Evangelho uma só passagem que autorize o uso da violência, nem mesmo uma palavra ofensiva, quanto mais o assassino. E aí ele coloca, quando termina falando sobre a doutrina espírita, né, que em tudo é conforme com a moral cristã, que mesmo agredido e em situação extremamente difícil, cabe ao homem apenas o direito de defender-se, de modo que possa preservar sua vida. Nunca o de atentar contra a de seu agressor, pois qualquer que seja a hipótese, olha aí agora, tudo como você falou, né? Mas qualquer que seja a hipótese, é preferível morrer a ter que matar. Eu acho assim, é difícil para a gente isso, né? Mas eu acho que para a nossa consciência, para o nosso espírito, com certeza isso é um ganho muito maior, né, Boanerges? Porque a gente levar um assassínio na nossa consciência, você já pensou? Né? É terrível, eu imagino. Isso é de uma grandeza moral, porque é preciso muita grandeza moral para você ser capaz de agir assim, não é isso? Precisa você desenvolver valores que não são naturais ainda no estágio que vivemos. Certamente precisa ter a consciência que é necessário desenvolver esses valores, trabalhar em nós, né? Isso. Eu até estava ouvindo um dia desse uma palestra, na realidade era um vídeo em que o cara estava falando sobre a guerra, né? E ele lembrou de uma música bem antiga,
o exército de um homem só. Né? Então, quando você faz a guerra contra você, para que você consiga construir em você valores para, nessas situações extremamente difíceis, você ser capaz de agir com esse heroísmo, né? Porque, no que diz respeito ao humano, é um ato heróico você ser capaz de não reagir à ofensa, você ser capaz de não reagir à maldade, você ser capaz de não reagir ao assassínio, não atacá-lo, não praticar o mal. Não é isso? Você lutar e se esforçar para praticar o bem em todas as circunstâncias da vida. Emmanuel vai mais além e diz que a razão de ser da vida é a prática do bem em qualquer circunstância. Muito bonito, né? Vamos para a próxima questão? Carol, você não tem nenhuma provocação para fazer? Você estava dizendo que ia ter uma Não, provocação, tenho uma coisa não. assim. Ah, então tá bom. Tem o homem culpa dos assassínios que pratica durante a guerra? Não. Quando constrangido pela força, mas é culpado das crueldades que cometa, sendo-lhe também levado em conta o sentimento de humanidade com que proceda. Aqui continua valendo a intenção, né? Nas situações normais, o soldado vai à guerra porque ele é convocado pelo poder administrativo de uma nação, e aí ele vai. Ele é imposto a ele isso. Ou ele vai como agressor, ou ele vai como alguém que está defendendo o seu povo, a sua nação contra um agressor. Né? E se encaixa assim nessa questão que a gente leu agora do capítulo 10 do livro do O Céu e o Inferno, né? Lá no, desculpa, capítulo 7, número 10 do Céu e o Inferno. Tá certo? E é importante que o soldado, estando na guerra, ele olhe o outro como adversário, não como inimigo. Porque se ele olhar como um adversário, ele é capaz de agir com benevolência e rendê-lo em vez de matá-lo. E isso, se ele for capaz de desenvolver isso com um sentimento de humanidade, considerando que diante de si há um irmão seu, um ser semelhante a ele fará de tudo para que isso não aconteça, e aí será o seu mérito, né, será a sua ação meritória, a sua ação humanitária, em que ele prefere prender do que matar, do que assassinar o outro. E se agir com violência, como muitos fazem, e a gente tem notícia disso, né, aí então ele se encaixa na mesma situação do bruto, né? Aquele pessoa que tem prazer em cometer o mal, tá certo? Mas existe uma coisa muito importante que acho que a gente precisa frisar nessa questão, que diz respeito de que antes da guerra existe uma ação que é a ação da diplomacia entre as nações. E a diplomacia, ela tem essa função meritória, linda, de evitar que a guerra aconteça, né? De agir de tal forma que essa é uma das ações nobres, uma das responsabilidades nobres dessa atividade humana, da diplomacia, agir em todas as circunstâncias, usando os melhores recursos do diálogo e do conhecimento para evitar que a maldade de alguns transforme a vida das pessoas com muita dor. E parece que, infelizmente, é uma coisa assim que ainda é difícil de a gente ver acontecer, né? O ser humano, quando vai à guerra, normalmente o pior dele vem à tona, né? E acaba cometendo atos terríveis. Mas a gente vê muitas coisas, às vezes relatos, né, de
de livros, assim, onde um ou outro soldado, né, agia de forma diferente, né? E são histórias muito bonitas, porque baseados na fraternidade, de enxergar o outro como irmão, né? Como você falou, não como inimigo, né? Mas um adversário, que é uma coisa bem diferente, né? O adversário é alguém que você pode tratar, pode conversar e acertar as arestas, as diferenças, né? Hoje a gente cede um pouco aqui, depois você cede um pouco lá, né? Inimigo não, o inimigo eu tenho que acabar com ele mesmo, né? Não é? Pelo menos é o nosso pensamento, assim, ainda, né? Então, a gente está caminhando por isso, ainda mais ainda, infelizmente, a gente sabe que é próprio desse momento, né, em que as coisas estão se caminhando para uma situação diferente no nosso planeta, né, na espiritualidade, e ainda haverá, né, muitas violências, muitas coisas, até que a gente possa chegar nesse ponto em que a gente olhe o outro como irmão, porque somos todos filhos do mesmo pai, né? Apenas nascemos de cor, né, lugares diferentes, credos diferentes ainda, mas um dia nem isso mais, né? Não vai ser mais necessário, né? Enfim, Sueli, estamos no caminho. Esse teu raciocínio, ele me faz pensar muito sobre os desenhos animados infantis, né? Quando você fala de inimigo, não é? Verdade. Eu acho que a gente tem tanta coisa para pensar. Uma vez eu fui uma vez, 1 milhão de anos atrás, eu fui numa palestra da União Espírita que 1 milhão? falava sobre comunicação não violenta. E coisas muito simples que vêm, né, dos nossos pais, avós, bisavós. Né? Eu acho que é importante a gente refletir um pouquinho sobre isso que a gente está falando e sobre as questões naturais que a gente acha natural, imagina, né? E pensar um pouco o que significa inimigo, o que significa isso na nossa vida, né? No ambiente corporativo, nas nossas famílias, porque os nossos relacionamentos mais difíceis começam na nossa família, né? E entender realmente isso que você colocou de uma forma muito prática, né? Porque a gente precisa de amor em nossas vidas, não é verdade? Exatamente. Vamos para o próximo, que é o último. Deixa eu enxergar. 750. Qual o mais condenável aos olhos de Deus, o parricídio ou o infanticídio? Ambos o são igualmente, porque todo crime é um crime. Normalmente a gente se assusta muito com esse tipo de crime, né? Para nós somos muito assustados quando a gente tem notícia desse tipo de crime, né? Mas eles se encaixam na mesma questão, das mesmas respostas da questão 746, né? Todo crime é um crime, tudo é grave, não tem atenuante para essas situações dos crimes, né? Mas a não ser na questão da defesa, coisa desse tipo, não é? Mas, veja, a gente pode fazer algumas análises a respeito dessa questão. Veja, na questão do parricídio, né? Como é que se constitui assim a família, que a gente tem essa informação de uma forma assim, bem simples, a gente pode dizer que o espírito de nascer, para nascer precisa ter um pai e uma mãe, senão não nasce. Se não tiver pai e mãe, não nasce, né? Precisa desse acontecer isso. Mas para isso acontecer, tem alguma coisa a ver com o mundo espiritual que age convencendo esse pai e essa mãe, mesmo que já tenha sido comprometido no passado, a receber aquele espírito de sua família. E nesse receber esse filho nessa família, né, esse casal tem que renunciar a uma série de coisas para que tenha esse filho dentro do seu lar, dentro desse espírito dentro do seu lar.
tá certo? E precisa, primeiro a mãe, tem que, é a principal situação, a mãe tem que aceitar esse novo filho, esse filho, vai ficar ali 9 meses, com essa criança se desenvolvendo no seu útero, criando uma série de circunstâncias para a sua vida, uma série de limitações, a qual ela tem que conviver com isso, tá certo? Depois que nasce esse filho, tem que cuidar, tem que alimentar, tem que educar, tem que prepará-lo para a vida, tá certo? E todas essas possibilidades necessárias para que se torne um cidadão de boa índole, não é isso? Então dá um trabalho danado para os pais. É grande o trabalho. E mesmo que os pais não tenham sido dedicados o suficiente, que tenham negligenciado alguma situação ou outra, sempre há o compromisso de que você só veio ao mundo porque eles concordaram. Senão você não viria ao mundo. Então você cometer esse crime contra os seres que tem entre você e ele essa relação, veja a gravidade disso. Ela extrapola a situação de alguém que você, numa circunstância qualquer de rua aí, você se encontra e exacerba os sentimentos, e aí um assassina o outro. Não é isso? Aqui não. Para se matar um pai e uma mãe é necessário uma convivência que vá levando a uma certa situação que às vezes você tem que planejar até. Senão você não vai fazer assim da noite para o dia. Porque hoje eu decidi que vou matar meus pais. Pronto, e mata. Não é assim, né? Não é isso? É alguma coisa que você vai elaborando para depois se tornar uma realidade. Então, você se compromete grandemente com os pais e com adiante com as leis de Deus diante dessa situação, porque você está sendo, primeiramente, um ingrato, né? Além de um assassino, tá certo? Então, é preciso a gente meditar nessa situação como algo, um adicional de gravidade desse crime, no que diz respeito a essa relação entre esses espíritos, né? Em que dois se servem de paz para esse terceiro que termina cometendo o crime. Agora, no caso do infanticídio, você pegar uma criança recém-nascida e cometer esse crime, alguém que não tem defesa. Ele não consegue se defender. Ele não possui energias, nem raciocínio, nem nada para se defender. Tá certo? É um crime muito dolorido. E isso levará, se o espírito não compreender aquela situação, o espírito da criança, a um processo obsessivo imenso, porque será necessário que ele compreenda para ele aceitar esse ato e não agir sobre você. Agora, se você tinha oportunidade de transformar aquele espírito em amigo, em um ser querido, um ser amado, em que você iria receber o tratá-lo dele, você, em vez disso, o transforma num inimigo. Se ele não for capaz de compreender aquele momento, porque ele está perdendo a oportunidade, ainda quando criança, sem condição de se defender, sem nenhuma condição de defesa. E aí, após ele se desvencilhar de toda essa situação no espiritual, das energias envolvidas nisso, ele poderá obsidiar essa mãe ou esse pai, trazendo sérias consequências, imensas dificuldades durante a vida de todos os que estão envolvidos, não é? Porque um processo obsessivo nessa condição, a gente tem notícia disso na literatura espírita, traz consequências para a vida dolorosas, muito dolorosas e difícil solução. Às vezes é necessárias várias encarnações para que aquele conjunto de espíritos consigam se resolverem e se entenderem diante de um crime dessa natureza. Tá certo?
Era isso que eu queria dizer. Bonerges, quer já deixar sua mensagem final? Por quê? Não sei, pode ser. Não sei se a Sueli tem alguma coisa para falar, contribuir um pouquinho. Bom, eu já eu já estou dando a minha mensagem final aqui, porque daí quando a Sueli for contribuir, ela já vai fazer a oração. Hoje a gente fez uma mudança aqui em quem faz a oração, tá? Então, muito obrigado. Então, como estava aí, ó, o próximo tema será crueldade e duelo. Até semana que Aproveitar vem. também, vou me despedir. Obrigado a todos vocês que estão aí. Só voltando a dizer, né, a questão nesse caso também, a gente olhar para uns e outros, né, como irmãos, né, como espíritos que tiveram a oportunidade e não conseguiram, né, sufocar aquilo ou transformar, não é nem sufocar, é transformar aquilo que tinha contra o outro em amor, né, de uma oportunidade que era isso, né, de transformação, de trazer toda aquele rancor, mágoa, raiva, ódio, o que fosse que havia entre eles, né, fazer uma transformação. E a gente olhar com caridade também, porque, como todos nós, também somos falhos, imperfeitos, e muitas vezes nós não conseguimos superar, né, as nossas dores, as nossas dificuldades. Então, vamos agora fazer a nossa oração. E antes de agradecermos a Jesus esta oportunidade bendita, vamos vibrar amorosamente por todos esses nossos irmãos que passam por essas dores de terem cometido um crime e estarem com a sua consciência pesada, em dor, que eles possam entender o mal que cometeram, se arrepender e buscar, em oração, pedir o perdão e o socorro ao mais alto, para que possam obter uma nova oportunidade de refazer a jornada, o caminho para o bem. Mestre amado, obrigada. Obrigada por aqui estarmos reunidos, pelos entendimentos que vamos tecendo de todos esses ensinamentos que nos foram trazidos pelos Espíritos, codificado pelo nosso Allan Kardec. Agradecemos também a espiritualidade amiga que nos acompanha, nos orienta, nos intui para que possamos fazer o nosso melhor nesse momento, para que a mensagem chegue a todos os corações e possa envolver em carinho, em amor, alívio, consolo. E obrigada, sobretudo, ao Pai Criador, pela oportunidade de sermos seus filhos, bem-amados. Que a nossa semana possa ser iluminada pela luz do nosso Mestre amado e pela sua paz. Que assim seja.